Bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Amém? Amém? Vamos sentar? Vamos sentar em nome do Cristo. E é bom tê-los aqui. Amém? É bom estarmos aqui. E é bom termos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. É bom termos essa oportunidade. E é bom. Sempre é bom aprender do Senhor. Foi Ele mesmo que disse: vinde, pois, e aprendei de mim. Não foi isso que Ele falou? Então nós temos que aprender com a palavra de Deus. Para quê, pastor? Ora, temos que aprender com a palavra de Deus para que possamos tomar posse da bênção, para que possamos viver uma vida agradando ao Senhor, para que possamos estar preparados para o grande dia do Senhor. Mas e aí, pastor? E aí, gente, que se você estiver com Jesus, o dia da tua partida vai ser um dia de lucro para você, não de prejuízo. O Senhor Jesus, Ele garantiu que Ele iria preparar morada para nós. Não foi isso que Ele falou? Né? A sua morada está preparada. Chegará um dia que você vai deixar de habitar aqui para habitar lá. Amém? Pastor, mas não quero agora não. Não, tudo tranquilo. Vai ver, você tem muita coisa para fazer. Mas e se Ele te chamar? Se Ele te chamar, você tem que estar preparado lá. Né? Por isso que Paulo dizia: o viver, para mim, é Cristo. E o morrer é lucro, é ganho. Paulo sabia que quando ele fechasse os olhos aqui, ele estaria com o Senhor na glória. Por isso que ele mesmo falava para Timóteo: Timóteo, estou sendo sincero contigo, Timóteo, eu já não aguento mais ficar aqui. A minha vontade é estar logo com o Senhor. Por isso que eu falo uma coisa para você. O crente, quando ele morre, no fundo, ele foi promovido. A morte para o crente não é o fim, mas é a volta para casa. Então, nós temos que entender isso. Daí a importância de compreendermos, né, que viver uma vida na palavra é mais do que necessária. Por isso que temos que entender, gente, que não podemos ficar brincando de sermos evangélicos, ou crentes, ou cristão, como você queira se denominar. Não podemos. Temos que viver uma vida cristã, totalmente responsável. Amém, irmãos? Tá? Porque se hoje for o seu dia de partir, vai ser lucro para você. E se for amanhã, vai ser lucro. Se for daqui a 10 anos, lucro. Se for daqui a 50 anos, lucro. Se for daqui a 100 anos, pastor, é difícil, hein? Você já parou para pensar que daqui a 100 anos ninguém que está aqui agora estará vivo? Até as crianças que aqui estão. Para pensar, né? Hoje é dia 31 de outubro de 2024. Dia 31 de outubro de 2124, daqui a 100 anos, ninguém que está aqui vai estar aqui mais. Nem eu, nem você. Mas você continuará existindo. Aonde, pastor? Na eternidade. Qual das eternidades? Eu não sei. Só sei de uma coisa. Quando o rico abriu os olhos, ele estava no Hades. Quando Lázaro abriu os olhos, o Lázaro é o mendigo, tá? Ele estava onde? No seio de Abraão. Então,
Logo, entendemos o quê? Que na eternidade só existe dois lugares. Não tem meio termo. Ou é glória de Deus, ou é tormento eterno. Não, pastor, esse negócio de tormento eterno não existe, não. Pastor, olha, se a pessoa não for salva, ela simplesmente vai deixar de existir, porque vai se cumprir na vida dela uma coisa chamada aniquilação, a aniquilação da alma. Irmão, não acredita nisso não. Quem ensina isso está mais por fora do que arco de barril. Toma cuidado. Tem gente que ensina isso, pastor? Claro. Por isso que eu falo, você tem que tomar cuidado a quem você para emprestar os ouvidos. Daqui a pouco alguém está te contaminando e você está sendo levado. Tome cuidado. Amém, gente? E vamos para a palavra de Deus. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, o versículo será o 32. Vamos lá. Na segunda-feira nós falamos que para vencer gigante, para derrubar gigante, você precisa viver uma vida de obediência. Ontem nós falamos que para vencer gigante, para derrubar gigante, você tem que dominar a arma ou armamento da oração. E hoje nós vamos falar justamente sobre batalhas espirituais. Se eu chegar para você aqui agora e fazer uma pergunta, eu já sei a resposta. Mas mesmo assim eu vou perguntar. Já viu aquela pergunta de bobo? Eu vou perguntar e mediante a sua resposta eu vou te explicar uma coisa importante. Qual que é a pergunta, pastor? Quantos nesta noite esperam pela vitória? Digam amém. Amém. Olha que coral lindo. Vou perguntar de novo. Quantos nessa noite esperam pela vitória? Digam amém. Só que não há vitória sem luta, gente. E aqui que está a grande questão. Você falou, amém, eu quero a vitória. Mas para ter vitória tem que lutar. Para ter vitória tem que guerrear. E é justamente aí que muitos tropeçam. Porque tem muitos crentes que não querem guerrear. Não querem batalhar. E se você não estiver disposta a guerrear, a batalhar, espiritualmente falando, como é que você vai alcançar a vitória? Não tem como, gente. Não tem jeito. É a mesma coisa de você querer colher o que você nunca plantou. E se tem uma coisa que é totalmente ilógica, chega a ser irracional, é a pessoa querer justamente fazer isso, colher o que ela nunca plantou em sua vida. E o versículo 32 diz assim, E disse Davi a Saul, olha o que ele disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo o quê? Irá e pelejará contra este filisteu. Olha só, presta atenção. Davi, ele estava disposto a guerrear, a lutar, a batalhar. Mas vem cá. Todo o exército israelita, todo ele,
quantos que faziam parte do exército israelita se colocaram na condição de ser aquele que iria enfrentar o Golias? Teve alguém, gente, do exército israelita, sim ou não? Não. Estamos falando de um exército. E o que você quer dizer com isso, pastor? Algo simples. É uma questão até de proporção, de estatística. Maior é o número daqueles que não estão dispostos a batalhar, em comparação àqueles que estão dispostos a batalhar. Você pode ver que ninguém, não teve um do exército israelita que chegou para Saul e disse para Saul o que Davi falou. Não teve um. Por isso que eu digo, maior é o número daqueles que não estão dispostos, gente. Aqueles que estão dispostos a lutar é sempre o quê? A minoria. Aí vem a pergunta: você faz parte de quem? Da maioria ou da minoria? Ai, pastor, eu faço parte da maioria. Calma. Tomara que você faça parte mesmo. Eu estou te pedindo calma e você já vai entender o porquê. Preste atenção. Antes de partirmos para esse lado, vamos terminar essa colocação aqui. Então Davi, ele foi o único que se colocou na condição de ser o oponente do Golias. Davi estava disposto a lutar, e detalhe, nem fazer parte do exército ele fazia. Mas ele estava lá, ele chega diante do rei e fala: rei, não desfaleça o coração de ninguém. Em outras palavras, ninguém mais precisa ficar preocupado não, porque o teu servo irá, o teu servo pelejará contra este filisteu. Irmão, com todo respeito, por que você acha que no meio do povo de Deus, não vamos nem falar do mundo lá fora, deixa o mundo lá fora, vamos falar do povo de Deus, por que será que no meio do povo de Deus, estou falando do povo de Deus, a maioria não alcança vitória nas lutas que enfrentam? Porque uma grande maioria não está disposta a lutar. A grande maioria não está disposta, irmão, a estar inserido dentro de um contexto, dentro de uma situação, onde uma batalha espiritual se faz presente. E quando eu digo inserido dentro de uma situação, dentro de uma condição, onde uma batalha espiritual se faz presente, você vai entender agora o que eu quero falar. Porque para poder vencer batalha espiritual, você tem que estar com a vida na palavra, uma vida no caminho, uma vida na obediência. E tem um bocado de gente que não está. Irmão, eu já vi pessoas deixarem a igreja, saírem da igreja, porque não quiseram ajustar a sua vida de acordo com a palavra. Ou seja, ela procurou um modo mais fácil, um meio mais fácil. Mais fácil para ela foi continuar torta do que se alinhar. Mais fácil para ela foi continuar abraçada com o erro do que repudiar o erro, e ficar do lado do acerto. Porque para guerrear espiritualmente, você tem que ter uma vida espiritual ativa, uma vida de oração, igual nós falávamos ontem, uma vida de consagração. Por exemplo, depois de amanhã,
É feriado. Tem muitos que talvez já estão preparando o quê? Já vão emendar sexta-feira à noite, a bagagem já está no porta-malas do carro, e já vou pegar a estrada, vou passar sábado e domingo, só volto segunda-feira de manhã. A pergunta é, será que é momento? Será que você não está diante de um gigante que está doidinho para destruir você? Será que é momento de você pensar em, vamos dizer assim, esparecer, relaxar o corpo? Será que não seria momento de você usar esse dia a mais, entre aspas, de folga, esse dia a mais que te apareceu, para você praticar justamente isso? Eu vou me consagrar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me prostrar diante do Senhor, eu vou me preparar espiritualmente, porque tem um gigante lá fora que quer me destruir. Então o povo de Deus, às vezes, irmãos, está agindo assim, está como o exército de Saul. Você não pode fazer parte, irmão, da maioria. Você tem que fazer parte da minoria que está disposta a enfrentar o que for e triunfar. Agora a grande questão, ele não ficou em busca de um gigante para enfrentar. Entre aspas, Davi assumiu um problema que, entre aspas, não era dele. Por que eu digo entre aspas? Você vai entender daqui a pouquinho. Porque a grande verdade é que Davi recebeu ali uma missão do pai dele. O pai dele chegou e falou assim: meu filho, vai lá, leva essa comida aqui para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha, aproveita e veja como eles estão, e me traga aqui notícias. E foi justamente nessa hora, irmão, que Davi está chegando, que está chegando também quem? Golias, na mesma hora. E é justamente nesse momento que Davi escuta a afronta de Golias. Golias chega e começa a afrontar a Israel, começa a menosprezar a Israel, diminuir a Israel. Só que quando ele estava diminuindo a Israel, afrontando a Israel, ele não estava afrontando apenas a pessoas, mas ele estava afrontando diretamente a quem? A Deus. E quando Davi chega, Davi escuta aquilo, e Davi olha para o exército israelita, e Davi vê aquele exército tremendo, temendo, fugindo. E é justamente nessa hora que Davi fala: não, peraí, alguém precisa mudar essa situação aqui. Alguém precisa mudar essa situação aqui. Até porque se essa situação não mudar, muitas pessoas podem ser prejudicadas, inclusive ele, Davi. Por que eu digo isso? Agora eu vou te explicar. Porque quando Golias estava afrontando a Israel, Golias disse assim: olha, se alguém daí me vencer, nós seremos vossos escravos. Mas se eu vencer alguém do exército de vocês, vocês é que serão nossos escravos. Ou seja, Davi seria afetado de qualquer jeito. Por quê? Porque os irmãos dele virariam escravos, e provavelmente a família dele e até ele. Então, irmãos, aqui eu aprendo uma coisa importante. Tem gigante que se levanta, que não é para afetar apenas você.
Mas esse gigante, se ele prevalecer, vai afetar você, vai afetar a sua família, vai afetar as pessoas que estão em sua volta. Por isso que você não pode se acovardar, porque se você se acovarda, quem prevalece é ele. E o sofrimento não vai recair só sobre você que se acovardou. O sofrimento vai alcançar, todas aquelas pessoas que estão em sua volta. Seus filhos, sua esposa, seu marido, teu pai, tua mãe. Por isso que alguém tem que se colocar na condição de enfrentar os gigantes. É como o pastor Jaime de Amorim comenta: você não vai ficar por aí procurando, mas se ele aparecer, você tem que derrubar. Davi foi o único, gente, que se colocou na condição de ser o oponente de Golias. O único. Por isso que eu falei, é a minoria. E você tem que fazer parte dessa minoria que está disposto. Às vezes eu fico vendo Jesus. Cadê os irmãos aqui na quarta-feira lutando pela família? Cadê? E às vezes o diabo está lá, irmão, traçando um plano, arquitetando um plano para poder destruir a tua família, destruir teu casamento, destruir tudo aquilo que envolve você. E às vezes a pessoa está lá, irmão, como se nada tivesse acontecendo. E alguns chegam até ao ponto de dizer assim: pastor, cansei. Cansou do quê? Cansei de lutar, pastor, cansei de buscar. Ainda bem que Jesus não se cansou de você. Ainda bem que Jesus não se cansou de mim. Porque se ele se cansasse de todos nós estaríamos perdidos hoje, irmãos. Por isso que é aquela coisa. Você não vai ficar por aí procurando problema. Mas se ele surgir, se o gigante aparecer, você tem que estar disposto a lutar. Enfrentar aquilo que pode destruir não só você, repito, mas afetar aqueles que estão junto de você. Até porque quando você não quer lutar, irmãos, batalhar espiritualmente, a maldição já está plantada. Em Jeremias 48:10, pode colocar aqui para mim? Jeremias 48:10. Olha o que o profeta disse aqui, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Isso aqui é para uma outra situação. Agora aqui, e maldito aquele que faz o quê? Que preserva a sua espada do quê? Do sangue. Se é momento de levantar a espada, que a espada é uma arma de guerra, se é momento de derramar sangue com ela, espiritualmente falando, e a pessoa prefere deixar a espada na bainha, ela já semeou para a sua própria vida uma destruição. E vocês lembram, esses dias atrás eu pregava sobre isso, que a vida de um cristão é uma vida de batalha, gente. Paulo mesmo, antes de morrer, escrevendo a Timóteo, ele dizia: Timóteo, eu combati o quê? O bom combate. Eu encerrei a carreira. Ou seja, estou chegando no final da vida, mas eu guardei o quê? A fé. Então a vida de um cristão é uma vida de combate. Uma hora ou outra, irmão, os gigantes irão aparecer. Você nem precisa ir atrás dele. Eles aparecem. Aparecem ou não aparecem? E como aparece, irmão? E o que acontece? Quando ele aparecer, o que você vai fazer? Você vai fazer como o exército israelita, ou você vai fazer como Davi? Até porque Davi estava disposto, irmão. Davi estava disposto. Davi chegou para o rei e falou: rei, eu irei, eu vou batalhar, eu vou enfrentar, pode contar comigo. É isso que tem que existir dentro de nós, irmãos. Esse espírito de você ser aquele que não se cansa diante dos desafios, diante das batalhas que aparecem. Até porque se você esmorecer, a sua força vai ser pequenininha.
Em Provérbios capítulo 24, põe lá para mim. Provérbios 24, 10. Você conhece isso daqui, ó. Se te mostrares o quê? Frouxo, no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Força pequena não vence batalha grande, irmão. Aqui que está a grande questão. Por isso que você tem que ser aquele que sempre está na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque na presença de Deus, irmão, você tem ao seu lado aquele a quem a Bíblia chama de Senhor dos Exércitos. Você acha que o Senhor leva esse nome à toa? Não é à toa, não. O Senhor dos Exércitos é aquele que guerreia a nossa guerra. É aquele que guerreia a nossa luta, a nossa batalha. Mas Ele tem que estar do nosso lado. Nós devemos estar dispostos. Lembram da pregação de ontem? Um único anjo foi enviado dos céus e matou 185 mil soldados inimigos. Por quê? Porque alguém estava lá guerreando no mundo espiritual. Guerreando como? Orando, buscando, se envolvendo com Deus, que era o rei Ezequias. Então nós devemos ter essa disposição dentro de nós. Graças a Deus que você está aqui nesses 3 dias. Mas quantos talvez disseram assim: desde quando o pastor chegou aí, ele faz 3 dias de poder, eu já fui no primeiro dia em nada, já fui no segundo dia em nada, já fui no terceiro dia em nada, agora esse mês ele fez de novo. Se lá na primeira vez não deu certo, na segunda vez não deu certo, na terceira vez não deu certo, como é que vai dar certo agora? Você vê que a pessoa já está desistindo, ela já está jogando a toalha. Por isso que agora há pouco eu falei assim, eu levantei uma indagação, e eu falei: você está disposto? Aí talvez você fala: não, pastor, eu estou disposto, é isso daí, eu vou lá, eu vou lutar. Naquela hora que eu falei: calma que eu já explico. Porque não adianta ficar só no blá blá blá, irmão. Tem gente que ela é carroça vazia. Já ouviu falar em carroça vazia? Só faz barulho. Sabe? A pessoa é muito carroça vazia. Não, que eu vou lá e vou enfrentar, Deus vai comigo, vai me dar vitória, e eu vou enfrentar, e vai me dar. Davi chegou lá e falou para o rei, rei, Deus servirá, pode contar comigo, eu vou lá. Aí já pensou, irmão? Já pensou? Davi está lá diante de Golias, irmão. Diante do Golias, não são mais palavras, é ação, é atitude. Davi estava lá agora no campo de batalha, irmão. Ali era a hora, ali era o momento das palavras saírem de cena e entrar em cena o quê? Ação, atitude. Por isso que eu estou falando, você veio aqui, você aprendeu, você está aprendendo, mas na hora que você estiver diante do gigante, é atitude, irmão. É você não jogar a toalha, não. É você enfrentar, é ir para cima. É isso que faz a diferença, irmão. Quando Paulo escrevia a carta aos Efésios, vamos lá, já vou terminar já, vamos lá. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Olha o que ele fala aqui, ó. Efésios 6 a partir do 10. Acharam? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Aí ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar
contra a carne e o quê? E sangue. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a luta existe. Ela só não deve ser no campo físico, mas a luta existe. Existe aonde? Está no texto. Mas sim, contra quem? Os principados, contra o quê? As potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde, gente? Nos lugares celestiais. E aqui Paulo ensina uma coisa importante. Paulo fala de hostes, ele fala de principados e ele fala de potestades. Sabe o que é isso? Principados, hierarquia. O mundo espiritual tem as suas hierarquias, assim como Deus tem as suas hierarquias angelicais, as suas hierarquias espirituais, Satanás também tem. Ele fala de potestade. O que é potestade? Domínio, poder. Existe um domínio, existe um poder no mundo espiritual que investe contra o povo de Deus, que investe contra a minha vida, que investe contra a sua vida, que investe contra o povo de Deus. Eu não posso ficar de bracinho cruzado achando que nada está acontecendo, irmão. Como eu falei agora há pouco, quarta-feira, cadê você que não vem mais para a igreja? Lutar pelo teu bem maior que se chama família. Enquanto você acha que está tudo bem, deixa eu fazer uma representação aqui. Vem cá, pastor, vem cá. Vem cá, pastor Gileade. Vem cá, o pastor Atis também. Vem cá, pastor Carlos. Você vai fazer o papel dos demônios. Faz favor. Corra aqui, homem de Deus. É só faz de conta, tá? Só para vocês três aqui. Vocês quatro, melhor dizendo. Aí o quarteto do inferno. Aí. Qual de vocês três, vocês quatro é o Sassá? Ele? Tá aqui, ó. Satanás e os seus demônios numa reunião. Vai lá. Tramando como vai destruir a família. Vai, explica direitinho um plano. E às vezes a pessoa está aqui. Eles estão lá tramando um plano de como vai destruir a tua família, como vai fazer a tua filha virar a cabeça, o teu filho virar a cabeça, como vai fazer com que o seu marido, a tua esposa vire a cabeça. Ou seja, o plano está sendo tramado e a pessoa está aqui, como se nada tivesse o que, gente? Acontecendo. Olha lá, está Satanás e os seus demônios. Olha lá, ainda vão dar uma risadinha agora para ficar mais. Olha lá. É mais ou menos isso, gente. Claro que eu estou, né? Chega a ser cômico, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aí ele fala, voltando para o texto, ele fala de principado, que eu já falei para você, hierarquia, ele fala de potestade, organização, grupos, e ele fala de hostes, ações que são preparadas contra o povo de Deus. É contra esses que temos que lutar. Aí ele vai citar armas da fé. Olha só, veja, versículo 13: portanto tomai toda a armadura de Deus. Você vê que ele vai desenhando aqui como um soldado se vestia na época, ó. Portanto tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firme. Irmão, você tem que estar revestido da palavra para ficar firme. O diabo quer saber, ó, ele faz de tudo para que você venha estremecer na fé, para que você possa ficar ali, ó, cambaleando. Tem gente que não se firma na fé, não se firma na presença de Deus, irmão. Aí ele continua falando, estou no 14, tá? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o quê? Com a verdade, com a palavra, e vestido com a couraça da
justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Por isso que eu falei, é trilhando o caminho da palavra, tomando sobretudo o quê? O escudo da fé. O escudo da fé, gente, a fé vem pelo ouvir, você tem que congregar. Aí ele continua falando, com qual podereis apagar o quê? Os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do quê? Do Espírito, que é o quê, gente? Que é a palavra de Deus. E ele continua falando, orando de vez em quando, é isso? Não, em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso, com toda o quê? Perseverança e súplica por todos os santos. Olha como é que Paulo descreve, gente, as armas de uma batalha espiritual. E você vai ver que tudo isso aqui que ele cita é coisa que a gente vai aprendendo aqui. É vida com Deus, é vida na palavra, é vida santa, é vida de fé, é vida de oração, é vida de consagração. Isso faz parte da vida do crente. Ah, pastor, mas eu não quero fazer isso. Então te prepara, porque o gigantão vai fazer pum. Daqui a pouco você que está caindo. Gente, uma pessoa que não está disposta a fazer tudo o que acabamos de falar aqui, você quer vencer gigante? Vence não, filho, mas não vence. Para ter vitória tem que estar disposto a lutar, a guerrear. A pessoa não está disposta? Então não tem jeito, irmão. Por isso que eu comecei esses dias falando para você, se você quer alguém que te pregue a verdade, conta comigo. Mas se você quer alguém para massagear o teu ego, se você quer alguém para ficar aí chovendo no molhado, enchendo linguiça, eu sinto muito, irmão. Eu não posso. E ainda que eu pudesse, eu não posso ir contra aquilo que a palavra do Deus vivo diz. Por isso que você quer mudar qualquer situação adversa, esse gigante que está diante de você, você tem que estar disposto a guerrear. Não adianta só ficar com palavrinhas, não, eu vou lá, eu vou lutar. Eu já vi um bocado de gente, irmão. Um bocado de gente que chega nas igrejas, não, pastor, eu tomei a decisão, eu vou lutar, vou guerrear e tal. É igual aquela história, irmão, é igual refrigerante de 2 litros. Abriu, fechou, vai tomar um pouco mais tarde, no dia seguinte, já acabou o quê? O gás. Não adianta nada. Então, se você não estiver disposto a lutar, guerrear, não é que você vai passar a vida toda guerreando, viu? Mas, quando ele aparecer, você tem que estar disposto. Porque se você não estiver disposto, é ele que vai triunfar sobre você. E você quer que ele triunfe sobre você? Sim ou não? Então esteja disposto a lutar. Amém, Jesus? Fica de pé. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus.